Jesus seja com cada um de nós nesta manhã de sábado. Eu não sabia que hoje era dia do oceano, confesso. Não lembrei nem sabia que era essa data. Mas foi uma surpresa boa, né? Amém. Verdade. Deus seja louvado. Hoje também comemoramos o Dia Mundial dos Universitários Adventistas. Há alguém aqui universitário? Está fazendo faculdade? Não tem ninguém? Tem. Fique em pé, meu amigo. Como foi feita uma oração para nós, de ancião, como é Dia Mundial também do Universitário Adventista, temos que orar também pelos universitários adventistas, né? Amém. E não é fácil, né? A gente está numa universidade, conversar com pessoas às vezes que têm um pensamento bem diferente do nosso, né, Renato? E a gente falar da luz de Cristo Jesus para essas pessoas também. Amém. Então, eu vou orar aqui pelo Renato, que é universitário e também é adventista. Então, também hoje é seu dia, meu amigo. Verdade. Senhor nosso Deus e Pai, comemoramos hoje o dia do ancião, que é uma honra servir o teu chamado, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor chamou Israel, chamou a mim também, para que possamos avançar com a tua obra aqui na igreja. Não somos perfeitos. Em certos momentos nós vamos errar e pedimos perdão para o Senhor e perdão para a igreja. Mas tudo que nós queremos fazer, Pai, é para a tua honra e para a tua glória. Então nos ajude nessa caminhada, Senhor. Oramos também aqui pelo universitário, aqui temos que hoje é comemorado, Pai, o Dia Mundial Universitário Adventista, pelo nosso irmão Renato, Senhor. Amém. Seja com ele em nome de Jesus Cristo. Que nessa faculdade ele possa influenciar pessoas para o teu reino, Senhor. Nós sabemos que não é fácil. Seja com ele, que o teu Espírito Santo seja com ele também, Senhor. Neste momento nós vamos abrir a tua palavra. Fale conosco, Pai. Que o Senhor fale através de mim. Eu sou um instrumento, sou um pecador, sou indigno. Mas me use como instrumento em tuas mãos. Assim seja. Eu só peço que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Mais uma vez, né? E eu não combinei nada. Vou pregar porque hoje é dia do ancião. Não. Tem um tempo que eu prego pelo sábado, né? Então vamos trazer uma mensagem bem gostosa de se falar. Amém. Irmão, é uma mensagem final dos tempos. Um pouco diferente hoje, né? Mas tem tudo a ver com o final dos tempos também. Achou aí, Rafael? Tem tudo a ver com o que nós vamos estudar. Preste muita atenção no que vai ser falado. E no final, vou lançar aqui um desafio para os irmãos, para que os irmãos possam colocar em prática as orientações, tá bom? Abre para mim. Você já viu o título aqui, né? Isso. Qual é o título, igreja? A importância do dom profético. A importância do dom profético no contexto do fim. Dom profético. As orientações de Deus para o seu povo no contexto do fim. Então vamos ver algumas passagens bíblicas. No finalzinho vamos ver uma passagem do Espírito de Profecia, que fala sobre essa questão, essa importância e o quanto o inimigo ele tem trabalhado para que não venhamos dar importância às orientações proféticas e com isso nos enganar. Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim: eu ser enganado? Jamais. Não é assim não. Eu acho que é nesse momento que a pessoa ela começa a ser enganada. Então, abram suas Bíblias, vamos estudar a Bíblia também aqui, no livro de Amós. E aquele que achar, leia para a igreja. Amós capítulo 3, versículo 7, tem uma orientação, uma palavra poderosa para a sua igreja. Amós capítulo 3, achou? Pode ler. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos os profetas. Então Deus, ele não fará nenhuma coisa antes que venha fazer o quê? Revelar.
Revelar a quem? Seus servos. Quem são esses servos? Os profetas. Os profetas são porta-voz de Deus. Entrou o pecado no mundo. E Deus agora está usando os seus porta-vozes para transmitir ao povo, às pessoas, as suas orientações. Era um problema quando não se dava ouvido aos seus profetas, sim ou não? Sim. Era um problema. Problemão. Que problema que era? Porque a voz do profeta era a própria voz de quem? De Deus. De Deus. Profeta era um homem pecador ou era perfeito? Pecador. Profeta era um homem pecador. Profeta não era um homem perfeito. Deus, ele chama pecadores. E quando ele chama, ele capacita. Então, Deus não realizará nada sem antes informar o quê? A sua vontade aos seus profetas, as suas orientações a esses homens e mulheres. Esse é um princípio bíblico, que Deus não realiza nada sobre a terra sem primeiro revelar o desígnio aos seus servos ou profeta. Amém. Então nada que vai acontecer vai ser uma surpresa. Ah, eu não sabia, ninguém nunca me falou, me pegou de surpresa. Deus revela os seus profetas as coisas que vão acontecer. Amém. E agora fica uma pergunta: tudo que está acontecendo, Deus já revelou? Sim. Deus já revelou. As coisas hoje que estão acontecendo, as coisas que estão acontecendo, Deus já revelou na Bíblia? Sim. A passagem bíblica de Mateus 24, o sermão profético de Cristo Jesus. Ali aquele sermão dá para fazer uma vigília, uma semana de oração. Mas Deus revelou os seus profetas, as suas orientações, o que vai acontecer. Irmão Alex, tsunami, terremoto, maremoto, violência, engano, tudo isso já foi revelado. Nada disso que está acontecendo é uma surpresa. Se acontecer alguma coisa, você vai falar assim: eu não sabia, ninguém me falou sobre isso. Então, sinal que você não está escutando a palavra. Então, tudo o que está acontecendo, Deus já revelou os seus profetas. E nós vamos ver aqui, ao longo da história humana, nos momentos cruciais em que a verdade e o erro estavam em conflito e a verdade precisava ser restaurada, houve sim um processo de restauração da verdade. E isso ocorre com a assistência do dom profético. Toda vez que a verdade está sendo confrontada com o erro, Deus levantará o quê? O dom profético. O dom profético para desmascarar as mentiras. Hoje nós estamos vendo um misto de religiões, um misto de denominações, um misto de doutrina. Mas como saber se é verdadeiro ou é falso? Através das orientações do quê? Do dom profético. Então, ao longo de toda a história, se você pegar de Gênesis ao Apocalipse, nos momentos cruciais em que a verdade e o erro estavam em conflito e a verdade precisava ser restaurada, então o que acontece nesse momento? Deus levanta os seus profetas. Houve-se um processo de restauração da verdade, e isso sempre ocorrerá com a assistência do dom profético. Então vamos ver alguns exemplos. Veremos agora claramente a função que os profetas exerceram na restauração da verdade. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos lá. A primeira grande crise, abre a Bíblia lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6 a 9. E alguém que achar, leia para nós, por favor. Vamos participar um pouquinho, igreja. 6 a 9. Capítulo 6, de 6 a 9. Então o Senhor ficou triste por haver feito ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Então, Noé foi chamado para uma missão. A primeira grande crise do pecado, o pecado se tornou uma praga. Naquela época, como é hoje também, o pecado se tornou uma praga, enraizou.
a situação era deplorável, a tendência e a vontade daquelas pessoas era continuamente má. E Deus resolveu dar cabo, destruir tudo, acabar com tudo. Só que tinha uma pessoa ali. Quem é essa pessoa? Noé. Noé. E Noé, ele foi chamado para uma missão. Qual era a missão? Trazer as orientações, as boas novas de salvação, a oportunidade para que as pessoas pudessem o quê? Se arrepender. A primeira grande crise após o pecado, Noé como um profeta de Deus para a restauração da verdade. 120 anos pregando, orientando, falando. E infelizmente, irmãos, nós sabemos que as pessoas não quiseram ouvir. Uma arca tão grande como aquela, quantas pessoas adentraram ali? 8 pessoas. Para você ver como é difícil a obra de salvação. Para você ver como é que é difícil salvar um ser humano. Verdade. Para você ver como é que é difícil a pessoa entender que Deus tem dado oportunidade, mas as pessoas, muitas delas, não querem. Então Noé foi levantado por Deus como um profeta para levar as boas novas de salvação. Amém. Segundo exemplo, uma outra crise, a crise no cativeiro egípcio. Êxodo 3, 9. Quem Deus levanta? A gente não vai ler todas as passagens porque a gente vai ganhar tempo com isso. Êxodo 3, 9 a 10. Deus levanta quem? Moisés, Arão e Miriam. Então na crise também egípcia, Deus levanta também quem? Profetas. Para fazer uma obra poderosa ali, onde Deus ele dá uma missão intensa para Moisés, de trabalhar com aquele povo. Não era só libertar aquele povo do cativeiro egípcio, mas era também para trazer as orientações do Senhor. E nós sabemos, irmão, porque nós lemos essas passagens, quanto foi difícil para Noé. Foi ou não foi? Não é, não, Moisés? Foi ou não foi difícil? Foi. Chegou a um ponto até de Arão e Miriam acusar quem? Moisés. Chegou a um ponto até de algumas pessoas ficarem enciumadas através da obra que Deus tinha realizado. Deus ele falou claramente: a vocês eu falo, né, por Urim, Tumim, mas com Moisés eu falo o quê? Face a face. Face a face. Ele foi chamado por mim. E existe isso, né, irmãos? Que infelizmente quando pessoas são chamadas por Deus, tem pessoas que não gostam. Mas Moisés foi chamado por uma obra poderosa. Estava havendo uma crise, um problema, e Deus precisava restaurar o seu povo. E no período obscuro do reinado de Acabe, 1 Reis, essa passagem nós vamos ler. Vamos lá, igreja, participar. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 a 33. No período obscuro do reinado de Acabe. Estamos falando aqui da primeira crise, que foi na época de Noé. Estamos falando da crise do cativeiro egípcio, onde Deus usou o seu profeta Moisés, Arão e Miriam. E agora em outra crise, no período obscuro do reinado de Acabe e Jezabel. 1 Reis 16, 30 a 33. Quem achou pode ler. Uhum. 16:30. Olha isso, Israel, lê para nós 1 Reis 17:1. Você pegou o braço aí. 17:1. É. Então Elias, o tesbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então, em outra crise, aonde o próprio rei de Israel se corrompe, se relacionando com uma mulher que odiava o povo do Senhor, houve uma grande crise ali, não houve? Terrível, irmãos. O povo agora começa a adorar quem? A Deus ou a Baal? Baal. O povo começa a adorar a Baal. E Deus levanta Elias, um homem corajoso, um homem destemido,
Um homem que se coloca à disposição do Senhor. Então nós temos aqui a primeira crise, Noé. Temos a crise do cativeiro, o profeta Moisés. No período obscuro do reinado de Acabe e Jezabel, temos o profeta Elias. Por ocasião do cativeiro babilônico, Deus levanta também Daniel, Jeremias e Ezequiel. Em outro período, no cativeiro babilônico, quem é levantado? Daniel, Jeremias e Ezequiel, outros profetas. Vocês percebem que em cada crise, Deus vai levantando os seus profetas. Na primeira vinda de Cristo, o profeta João Batista preparou o quê? O caminho. Não poderia acontecer a aparição de Cristo Jesus sem o cumprimento daquilo que Deus estava fazendo desde o começo. Um profeta para trazer as orientações. E João Batista pregou o arrependimento, preparando o caminho para Cristo Jesus. E por sua vez, os apóstolos também eram o quê? Profetas. Vocês estão vendo a importância disso? Vocês estão vendo a importância disso? Vamos lá. Cada uma dessas crises tinha uma característica predominante. Preste atenção agora. E se você quiser anotar isso, anote, porque isso aqui é de suma importância. Cada uma dessas crises que foi apresentada aqui tem o quê? Tem uma característica predominante. Quais são as crises predominantes? No dilúvio, o mundo seria destruído pela água. Sim ou não? Sim. No cativeiro egípcio, o povo estava no cativeiro. Na ocasião obscura do rei Acabe e Jezabel, uma apostasia nacional. Na época de João Batista, o mundo estava secularizado e Jesus estava para vir. Anote isso, para que você possa ver o desfecho no final. Então, na época de Jesus, o mundo estava secularizado e Jesus Cristo estava para vir. Temos hoje cada uma dessas características. Olha isso, irmão. Isso aqui é poderoso. Predominante dessas grandes crises da história da humanidade. Então hoje nós temos todas essas características que aqui foi falado. É por isso que Jesus está à porta de voltar. Vamos lá. Exemplo, o mundo será destruído outra vez, mas não por água, mas sim por quê? Fogo. Pelo fogo. Nós estamos no cativeiro desse mundo. Sim ou não? Sim. Sim. Estamos em tremenda apostasia, como na época de Acabe e Jezabel. Sim ou não? Sim. O tema de Babilônia aparece no Apocalipse, quando no exílio, e temos a orientação para nos o quê? Retirarmos dela. O mundo está o quê? Tremendamente o quê? Secularizado. Como o judaísmo no passado, na época de Jesus Cristo. Todas essas características que aqui foi falado, nós estamos vivendo hoje. Verdade. Todas elas. Nós estamos bem próximos de ver Jesus voltar. Amém. Por isso a importância do dom profético. Para refletir, ora, se em cada uma dessas crises houve uma assistência profética no processo da restauração da verdade, afinal, e mais significativa a restauração da verdade antes da segunda vinda de Jesus Cristo, ocorreria sem assistência do dom profético? Você acha que tudo isso ia acontecer sem uma assistência? Deus faria uma exceção? Não, irmãos. Deus ele não muda. Em todo período, Deus levantou profetas. Aonde a verdade estava sendo o quê? Jogada por terra. E nós sabemos, pelas contagens proféticas, que a verdade foi jogada por terra. E nisso que fez? Prosperou. 1260 anos de mentira. Irmãos, quando uma mentira é falada, quando se repete várias vezes, a mentira acaba sendo, na concepção de muitas pessoas, o quê? A verdade. Uma verdade. É ou não é? Verdade. Imagina 1260 anos. 1260 anos. Muito tempo. Mentira, 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 mentira e mais mentiras. E hoje o povo vai acreditar em quê? Uma igreja que se levantou em 1844 e traz as boas novas de salvação, ou em todas essas pessoas vão acreditar em todas as mentiras que estão sendo faladas? Se você falar para mim, Alex, todas essas mentiras que estão sendo faladas, as pessoas estão acreditando. Então você vai perceber que o nosso trabalho é muito intenso, porque foram séculos e mais séculos
de muitas mentiras. E o povo hoje já nasce vivendo e ouvindo essas mentiras. E quando você prega a verdade, a pessoa faz o quê? Não quero ouvir isso. De onde vocês tiraram isso? Bíblia? Não, mas não é assim. Só te ensinaram o que é errado. Então nós estamos vivendo em um período onde você precisa conhecer orientações bíblicas através do espírito de profecia para alertar o quê? As pessoas. Porque Deus não vai fazer o quê? Exceção. Como adventista do sétimo dia, nós aceitamos o dom profético, manifestado por quem? Ellen White. Em virtude da sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. E esse dom seria visto na igreja de Deus nos últimos dias. Amém. Irmãos, Deus levantou essa igreja. Mas, irmão Alex, se Deus não levanta os dons proféticos nessa igreja, nós seríamos a igreja remanescente? Não. Abra sua Bíblia comigo. Você conhece muito dessa passagem? Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Olha o que diz aqui. Virou-se o dragão. Satanás está irado contra tudo e todos, mas ele tem um ódio peculiar contra um povo. Irou-se o dragão. Quem é o dragão, igreja? Satanás. Contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja. A igreja primitiva. Ele foi pelejar com o restante da sua o quê? Descendência. Quem é a descendência? Os remanescentes. Somos nós. Somos nós, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre uma grande multidão. Irmãos, o que está por vir, o que está para chegar, se você não se santificar, você vai passar para o outro lado fácil. Mas não, Alex, jamais. Eu sei que o sábado é o dia do Senhor, eu sei que os mandamentos estão em vigor, eu sei que essa igreja é verdadeira. Se você não se santificar, você vai passar para o outro lado, porque as coisas que vão vir serão muito fortes. E aqui diz claramente que testemunho de Jesus é esse, em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Você conhece essa passagem? João se prostra e tenta adorar um anjo, Gabriel. Ele, porém, diz: venha, não faça isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. E aqui diz que mantém o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. Irmãos, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Sim ou não? Sim. E hoje, infelizmente, Satanás está tendo êxito. Irmão Alex não fala disso. Satanás está tendo êxito. Como assim? Hoje, o povo que já foi conhecido como o povo da Bíblia. Eu sou de uma época onde falava que o povo adventista era o povo da Bíblia. Era o povo da Bíblia. Não debata com adventista. Não debata, eu já ouvi isso. Você é um adventista. Pode esquecer. Não debata. É assim ou não é assim? Eu não sei quantos de vocês já foram confrontados no seu trabalho. Eu já fui confrontado várias vezes. Uma vez que o rapaz chegou lá no local do meu trabalho, vai cair por terra tudo que você está falando. Falei, por quê? Porque o sábado foi abolido. Falei, é só você me provar isso que eu passo para a sua denominação? E ele começou a falar algumas coisas que não estão na Bíblia. Eu falei assim, olha só aqui. E olha isso aqui. Ele, calma aí, eu preciso ligar para uma pessoa. Meu pai é líder da igreja. Pai, me ajuda aqui, eu estou com o irmão aqui recente. E o que ele está falando está me convencendo. Aí o pai, manda ele falar essa passagem tal. Ele anotou. O pai pediu me ler isso aqui. Ele leu. Eu falei, está confirmando o que eu estou falando? Ele falou, misericórdia. Tchau, Alex. Não sabe você nada. Não tem base. O povo adventista é conhecido como o povo da Bíblia. E lendo Bíblia, também estuda o quê? Espírito de profecia.
Pois não havendo profecia, O povo se o povo se corrompe. Por que o povo então está se corrompendo? Por que o mundanismo está entrando em nossas igrejas? Por que nós ouvimos hoje um fundo rock? Não, normal nada. Isso não é normal. Nunca vai ser. Nunca será. Isso não é pouca coisa. A irmã White fala sobre as orientações com relação à música. Todas as músicas que nós ouvimos é para adorar a mim ou para adorar a Deus? É o Criador. Quem é o centro dos louvores? Sou eu ou é Jesus? Tem que agradar quem, Alex? É o Criador. Então nós estamos vendo coisas adentrando, estamos achando normal. Por que nós estamos achando normal? Não havendo profecia. Há profecia. A grande questão é que não estamos estudando as orientações proféticas, porque a profecia é de monte. Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, Que mata os profetas. quantas vezes eu quis juntar vocês com uma galinha de uns pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não ouviram nada. Vocês são um povo que mata e apedreja os seus profetas. E hoje, o que muitos estão fazendo hoje? Não de uma forma física, mas estão matando o espírito de profecia, estão deixando de lado. Ellen White agora não é profeta, Ellen White agora é escritora, não precisa pregar mais com o espírito de profecia. Então o mundanismo adentra forte. E o diabo tem espaço. Nós vamos lutar até quanto tempo com isso? Então todas as coisas erradas têm que ser banidas. E a luz da palavra de Deus, junto com o espírito de profecia, ser colocada em prática. Pois não havendo profecia, o povo se corromperia. O povo lá fora pode se corromper, mas o povo aqui dentro não, porque aqui dentro tem espírito de profecia. Amém. E se corrompe porque quer se corromper. Essa é a verdade. Temos que levantar essa bandeira. O mundanismo não pode entrar, mas foi profetizado, irmão Alex, que vai entrar, mas que entre por pessoas e que seja a minoria. Porque não tem como lutar, porque tem pessoas que estão no nosso meio que não vão se santificar, mas que essas pessoas não têm a força. Mas quando uma liderança está abraçando outras orientações, terá força. Quando associações estão abraçando outras coisas, terão força. E o que vai vir será uma guerra. O que vai vir será um confronto. Quando as pessoas odiaram Elias, como ele pode ser um profeta de Deus? Ele fez uma oração, ele fez um clamor, e estamos há meses sem água. Por isso, naquele momento, naquele Monte Carmelo, ele falou: a quem vocês vão adorar? A Baal? Qual é o Deus criador? A quem? E o povo faz o quê, irmãos? O que o povo faz? O povo fica em silêncio. É esse silêncio que não podemos estar. Quando as orientações chegar em nossa igreja, a igreja não pode ficar em silêncio. Deus não levantou um povo covarde, pois Satanás ele sabe. Porque Satanás ele lê. Não fique você pensando que Satanás não lê Bíblia. Ele lê Bíblia. Não fique pensando que Satanás ele não está observando as orientações proféticas. Opa! Está escrito aqui que o povo tem que se policiar no alimento. Vamos corromper o alimento. Vamos destruir os alimentos. Vamos colocar bebidas horríveis, comidas horríveis, e o povo vai comer. Porque eles vão botar a mesa e não vão ouvir o Espírito Santo. O inimigo sabe que tem que ter uma reformação. Tem que ter uma reformação. Mas ele vai deixar o povo? Não. E aqui, eu gostaria de ler para os irmãos livro Eventos Finais. Qual será o último engano de Satanás para o povo adventista? Já se perguntou? Para você que é um adventista, qual será o último engano? Página 103. Livro Eventos Finais diz assim: a rejeição do testemunho resulta em apostasia. O que é apostasia, igreja? É o afastamento da fé. Então, a rejeição aos dons proféticos, às orientações proféticas, resultará em quê? Em apostasia. Não fique você pensando, igreja, porque algumas pessoas que vão falar em apostasia, sabe o que as pessoas pensam? A pessoa na igreja se apostatou, ela vai embora.
Não é isso. As pessoas, o grupo, se apostatou, elas ficam aonde? Na igreja, trazendo orientações antibíblicas. Então aqui fala, o que vai resultar? Qual é o último engano de Satanás? Aqui diz, o último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. O que é o testemunho do Espírito de Deus? Espírito de profecia. O que o diabo vai fazer, igreja? Nos últimos tempos, Satanás vai tentar anular o espírito de profecia. Talvez você passe na sua sala todos os dias e vê aquele montão de livros de profecia, mas nunca lê nenhum. E passa para cá, e passa para lá, e nunca coloca a mão para ler um. Não é? Está lá vários, mas não lê nenhum. Quem está sendo vencido? E aqui fala, a última, engano dele é fazer o quê? Tirar força. Tirar isso. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia que fala, o povo se corrompe, Satanás trabalhará engenhosamente, com muita sutileza, por diferentes maneiras. Olha isso, irmãos. Diferentes maneiras, sutilmente, para anular. Começa a mudar então as orientações. Palavras começam a ser tiradas. É isso ou não é? Livros começam a ser condensados. Que era assim, como isso aqui. Mas por quê? Porque a pessoa não tem mais tempo de ler isso. São 700 páginas. Coloca 250. É ou não é? Tem acontecido isso ou não? Debaixo dos nossos olhos. É ou não é? E ele fala, e aqui continua, irmão Mate continua, que os diversos Satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente no testemunho verdadeiro. Eu conheci alguns adventistas que falam, olha, eu já conheci, não sei se você conhece. Eu não acredito em espírito de profecia. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Você é um intruso. Você mentiu no teu batismo? O teu batismo foi um batismo muito suave. Porque para ser batizado você tem que crer nisso. Sim ou não? Sim. Como é que você não acredita nisso? Eu sei que é igreja verdadeira, mas não tem esse negócio. É verdade. Satanás vai fazer que as pessoas não tenham fé nos livros. E uma das coisas, irmãos, que tem acontecido tanto é a falta de leitura. Por que nós estamos vendo uma quantidade de erro tremendo adentrando nossas igrejas? Por que os jovens hoje, nossos jovens hoje, estão se relacionando em jogo desigual? Diga para mim, não temos orientações para os jovens sobre casamento? Sim ou não? Sim. E como esses casamentos no futuro serão casamentos abençoados? Já você imaginou no dia de decreto dominical o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abandonar sua esposa, você vai ter que abandonar sua esposa, se eles não forem da mesma fé, sim ou não? Sim. E muitas das vezes, quando se relaciona em julgo desigual, a esposa ou o marido olha uma vida e o marido ou a esposa não se converte. Por quê? Por quê, irmãos? Deus não pode forçar ninguém a nada. Não é isso que a gente vê? Quantos casamentos hoje os adventistas estão acabando? Nunca leram um lar sem sombra? Testemunhos para jovens? Nunca leram? Não, isso não é importante. Para que isso? Quantas pessoas estão se intoxicando de comer tanta porcaria? Nunca leram regime, testemunhos sobre regime alimentar? Nunca leram isso, não. Então se envenene. E o povo perde foco. Perdemos o foco? Sim. Estamos perdendo. Por isso que a maior necessidade da igreja hoje, qual é a maior necessidade da igreja hoje? De homens que não se compram nem se vendem. Sim. E como acontece isso, Marcelo? Revivamento. Você só reaviva aquele que morreu. Sim ou não? Como você vai revivar aquele que está vivo?
Irmão Mate fala que a maior necessidade da igreja hoje é reavivamento e reforma. Como se reaviva algo que está vivo? Não tem como, só o que está morto. Então a igreja está como? Como está a igreja? Mas, irmão Alex, temos várias faculdades, os recursos não param de adentrar, as nossas igrejas são bonitas, o diabo não está nem aí para isso. Continue levantando escolas, continue levantando faculdades, continuem. Mas não se consagrem. Não estude e nem se preparem, que eu aqui fora vou fazendo a minha guerra, levantando o meu exército. E o exército que eu montar aqui, eu vou colocar aí dentro, porque vocês não estudam. E eu vou contaminar tudo. É ou não é? É mais sério que você possa imaginar, não é? Porque o diabo, irmãos, quando o diabo ele tem em mente que está em guerra, ele está em guerra, sim ou não? O diabo não sabe que está em guerra conosco. Ele age como tivesse realmente no campo de batalha. E nós? Verdade. Nós estamos cientes que nós estamos em guerra mesmo? Nós estamos vivendo em campo de batalha mesmo? Ou nós estamos distraídos? Porque aqui, irmãos, diz o que ele vai fazer. O inimigo, sob o espírito de profecia, tem realizado os seus magistrais esforços para abalar a fé do povo, do próprio povo, está falando do adventista, do próprio povo, no espírito de profecia, no testemunho de Jesus. Isso é exatamente o que Satanás desejava. Olha isso. E o que eu vou ler aqui agora vai chocar vocês. Satanás ele vem trabalhar há séculos. Ele sabe que essa igreja é a igreja verdadeira. E vai fazer de tudo para que essa igreja possa desviar. Porque é a única, não tem outra. É a única igreja, a única que Deus vai derramar sua chuva sobre o dia. É a única igreja que Deus vai derramar seu Espírito Santo. É a única igreja que vai dizer, sai dela por meu. Não tem outra. Não existe outra. Não se levantará outra. É a única. Então o que ele faz? Temos que ter cuidado com eles. Eles são uma praga. Eles guardam o dia verdadeiro do Criador. Eles têm o testemunho de Jesus. Temos que fechar isso. Temos que acabar com isso. Porque nós vimos lá atrás, na igreja primitiva, o que eles fizeram? Quando derramaram o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vai à frente, eles vão seguindo certinho. Nós sabemos o abalo que eles vão causando. E nós não queremos isso. E aqui diz. Isso é exatamente o que Satanás desejava que acontecesse. E tem acontecido. E os que têm preparado o caminho para as pessoas não derem atenção às advertências, repressões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros. O que ela está querendo dizer aqui? Levantarão pessoas no nosso meio, para que essas orientações não venham e cheguem até você. Eu vou pregar isso. Alguns irmãos nossos vão pregar isso. Os leigos vão pregar isso. Mas a massa não vai. A massa de homens que vem lá de cima não vai. O que eu vou ler aqui agora já aconteceu. E isso é muito triste. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos, no espírito de profecia. É plano dele. E em seguida, vem o ceticismo em pontos vitais de nossa fé. As colunas de nossa posição. Depois, as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas. Primeiro vem o ceticismo. Primeiro nós colocamos o livro de profecia de lado. Ele vai trabalhando até colocar dúvida com relação às Escrituras Sagradas. Sim ou não? Sim. Já está acontecendo isso, Marcelo? Já. É triste. Na última conferência geral, foi colocada dúvida sobre esse livro. Vocês sabiam disso? Sabia isso, Marcelo? Sabia. Na última conferência geral, esse livro foi colocado em dúvida. Como assim? Como isso vazou? Não era para ter vazado. Eu escutei isso, irmãos. Marcelo escutou isso da boca do pastor Michel Somborge, falando com a gente. Foi ou não foi, Marcelo? Na última conferência,
esse livro foi colocado em xeque-mate. Os dias da criação não eram dias Os dias da literais. criação não eram dias literais. O sábado não é assim. O que vocês esperavam? Irmãos, coisas estão adentrando aqui e nós como igreja estamos aceitando. Sim ou não? Sim. Mas, irmão Alex, os homens estudaram para quê? Nós vimos que o rei Acabe, rei de Israel, se corrompeu e cometeu as piores coisas e levou um povo a fazer o quê? A duvidar do Deus Todo-Poderoso. Deus teve que ser duro, irmãos. 3 anos e meio sem água para que o povo pudesse despertar. E mesmo assim, naquele grande dia, naquele monte, o povo ficou em silêncio. Está vindo muitos erros, irmãos, que vai chegar até nós. Porque muitas das vezes nós não estamos estudando o Espírito de Profecia. Não, mas o Espírito de Profecia tem que ser reinterpretado. Aonde isso? Como que o Espírito de Profecia tem que ser reinterpretado? Da onde tiraram isso? Porque não é bem assim. Irmãos, mas irmão Alex, se eu começar a lutar, vão me perseguir. Eu vou perder meu cargo. Eu não vou ser mais bem visto. Não é isso que vai acontecer? Já acontece com alguns. Não era bem visto? Moisés era bem visto? Elias era bem visto? João Batista era bem visto? João Batista fica no seu lugar. O que você tem a ver com a vida de nós? Você fez com a sua vida? Ele fazia isso? Não. Alguém tem que dar exemplo. Levante a mão no momento oportuno e fale. Ou então chame as autoridades do particular. Como aí, cara? Poderia falar com o senhor, pastor? Isso aqui, está aqui, aqui. Não tem base. Bom, eu converso com alguns pastores, irmãos. Eles não se abrem assim, não. Mas eles falam. Eles falam coisas que eu não posso falar. Mas eles falam. Está acontecendo muita coisa, irmãos. Os jesuítas estão entrando em nossas igrejas. Vão perturbar tudo. Leia, estude. O espírito de profecia está sendo modificado. O espírito de profecia está sendo modificado. Linguagens que não foram escritas estão sendo colocadas. Vamos se santificar, porque é chegada a hora. Chegou o momento, mas se a gente não estiver desperto, nós vamos dar amém para tudo que vai ser falado e vamos concordar. Como eu falei para algumas pessoas, ainda, a igreja é o quê? Soberana. E ainda, que eu já ouvi uma vez uma pessoa falar, a igreja não é soberana. Eu falei, é soberana sim. A igreja é soberana. E nós temos que voltar nas coisas certas. Porque ainda é soberana. Agora, as orientações que vão vir, as modificações que vão surgir. Quantas daquelas pessoas estavam adorando Baal, se curvaram? Satanás usou um rei lá dentro para trazer o quê? Apostasia. O inimigo não vai usar ninguém lá de fora para pegar aqui. Alex, o pior é que viram ele fazendo aquilo tudo dali, e na hora que perguntaram, né, o povo ficou quieto. Quando Elias fez aquele confronto, o povo ficou em silêncio, esqueceram de tudo que Deus havia feito. Irmãos, se preparem. Deus não levantaria essa igreja sem um dom profético, mas você tem lido algum livro de dom profético junto com a Bíblia? Você tem estudado as orientações proféticas presentes nos últimos dias? Irmãos, se começar a pregar sobre o dom profético, as pessoas não vão gostar. Fala sobre modéstia cristã. Sabia disso? Como uma mulher e um homem têm que se vestir. Fala sobre música, como devem ser as nossas músicas. E outra coisa, a música se tornou um maço. Pega!
Tira a voz ali do louvor e escuta só os instrumentos e vê se isso tem a aprovação do Senhor. É só tirar, opa, o louvor é lindo, é maravilhoso, a letra é poderosa. Deixa eu tirar aqui a letra e ficar só uma batida. Isso é rock, gente. Oh, glória a Deus. Aleluia! Isso é rock. Como o mano entrou? Mas as pessoas não falam nada. Tem que falar. Eu não gostei. Calma aí, está errado. Por que não se fala? Não havendo profecia, o povo vai se corromper. Mas a profecia não há. A profecia não há. E Deus nos chamou para uma obra poderosa, irmãos, para proclamar as boas novas de salvação. Amém. E nós temos que lutar. Essa igreja foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus. Amém. E essa igreja pertence a Jesus Cristo. Amém. O inimigo vai contrapor, vai se levantar. Não vai usar pessoas lá fora. Os maiores embates, os maiores problemas que acontecem, o irmão Mate ela fala, acontece no meio da onde? Que sai de dentro. É como combater, né? Como aconteceu na igreja primitiva. Começaram a combater de dentro para fora. E nós não podemos permitir isso. Então estude. Invista tempo. Irmão Alex, eu vou ler um livro lá. Se você não está lendo, escolha um livro para você ler. Leia o Desejado, o Grande Conflito. Nós estamos trabalhando aqui toda quarta-feira com o Grande Conflito. E isso é uma bênção, irmãos. Nós estamos trabalhando às tardes, não todos os sábados, mas com os estudos de Daniel. O irmão Mate fala aqui no final dos tempos, nós deveríamos estudar, claro, todos os livros, mas 2 livros específicos. Quais? Daniel e Apocalipse. Porque nós estamos vivendo momentos finais da história. Eu poderia pregar hoje, irmão, sobre outra mensagem que acalmasse nosso coração, que acalentasse o nosso coração, que confortasse. Eu saí leve uma mensagem emocional, mas eu não posso. Eu não posso. Mediante uma guerra, nós temos que apresentar o quê? Uma guerra. Sim ou não? Sim. Eu estava falando para um amigo meu essa semana. Você está tomando uma decisão? Falei para ele na porta da igreja. Você está tomando uma posição onde você está combatendo um bom combate. Olha, falei, está vendo o final da minha rua? Imagina se você fosse resgatar pessoas ali, mas o campo fosse todo minado. Você tomaria cuidado? Muito. Porque pode surgir uma mina que você possa pisar. Então se prepare. Colocar a mão no arado, você vai ter guerra. A guerra vai ser intensa, mas vale a pena, irmãos. Porque Jesus Cristo colocou a mão no arado. Amém. E ele foi até o fim. Amém. Os apóstolos colocaram a mão no arado. Os reformadores colocaram a mão no arado. Os pioneiros colocaram a mão no arado. E a gente, a última geração, não vai colocar a mão no arado? Então tomem cuidado. Jovens, leiam conselhos só para jovens. Casados, lar cristão. Vocês têm filhos, conselhos para as crianças, está lá. Como educar seus filhos, está tudo ali, está tudo escrito. Nós temos que investir tempo, porque o inimigo, ele vai vir com as suas investidas. E hoje, irmãos, nós estamos vendo uma igreja muito fraca. Mas, irmão Alex, é uma concepção que eu tenho. Estou dizendo, eu me encaixo nisso. Com todo o conhecimento que nós temos, ainda não estamos fazendo o trabalho que Deus nos confiou. Vamos esperar até quando? Quando sair o decreto, me preparo. Quando sair o decreto, me santifico. Quando sair o decreto, prego o evangelho. Não. Quando sair o decreto, se nós estivermos aqui, estamos perdidos. Verdade. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus nos ajude. Deus levantou essa igreja com o propósito de pregar o evangelho nesse mundo inteiro. Então, haverá um fim. E eu termino aqui, irmãos, um currículo, né, daquilo que a irmã White ela recebeu do Senhor. A irmã White recebeu mais de 2.000 visões. É pouco? Bastante. E escreveu mais de 100.000 páginas. Muitas das vezes nós não temos nenhuma. Escreveu com autoridade sobre diversos temas: religião, ciência, história, oratória, música, educação, psicologia, administração, namoro, casamento, saúde, nutrição, profecia e entre os outros. É muita coisa, não é? Temos que estudar isso, temos que ler.
tem seus escritos divulgados em mais de 150 idiomas e ocupa o 4º lugar entre as autoridades mais traduzidas do mundo. Uma vez foram falar, Jô Soares, 11h30, falaram um pouco sobre Ellen White. O Jô Soares falou assim: calma aí, eu tenho o livro Grande Conflito. Olha. E esse livro é excepcional. Olha, misericórdia. Eu já li. O Soares falou: irmãos, tem pessoas que lá fora, uma vez eu entreguei o Grande Conflito, o rapaz falou assim: rapaz, Ellen White, excepcional. Amém. E nós? Estamos vendo? Temos que ler. Ah, irmão, não é que só a Bíblia. Só a Bíblia não. Deus levantou uma orientação profética. Então tem que ser Bíblia e Espírito de profecia. E nenhuma das minhas mensagens, somente no sábado, vocês nunca vão me ver pregar sem Espírito de profecia. Nunca. Tem que ter. Porque são as orientações. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus nos ajude. Que você saiba essa mensagem. Coloque em prática. Se você não está estudando nenhum livro, estude o livro. Veja na sua casa. O Alex não tenha. A gente vai dar um jeito de arrumar, mas estude algum livro de Espírito de profecia. Tem áudio, Alex. Tem áudio, tem tudo hoje, né? Vai tomar um banho e bota lá eventos finais, tá bom? Tem aplicativo próprio, tá bom? Então, vamos se aqui agora? Vamos colocar em prática? Vamos estudar um pouco mais? Amém. Tá bom? Para que quando vier os erros que estão vindo, a gente fala: não, isso não vem do Senhor. Amém. Né? Isso não vem das orientações de Deus. Assim seja. Você quer continuar? Próxima mensagem que eu vou trazer, estou preparando ela há muito tempo. Amém. O título é Anjos. Misericórdia. A gente não tem medo de trabalhar esse ser poderoso. Então estou preparando essa mensagem. Então, daqui a alguns meses eu vou trazer aqui, baseado na Bíblia e no Espírito de profecia. Amém. O tema é Anjos. Deus abençoe. Assim Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o teu santo nome. Sempre. Senhor, em todas as épocas aonde a verdade estava sendo confrontada, o Senhor levantou profetas e profetisas. Não seria diferente na nossa época. Quantas denominações têm se levantado por aí? Quantas pessoas estão sendo enganadas? Acreditam que o dom de profecia é simplesmente falar em línguas que ninguém entende nada. Tomada por uma emoção e fazer loucuras. Não é isso, Senhor. São as orientações que o Senhor nos dá para esse período final que nós estamos vivendo. Amém. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ajude. Que possamos colocar em prática as orientações, investir tempo, que o inimigo está tentando tirar o tempo nosso, Senhor. Verdade. Mas ele só vai conseguir se a gente permitir. Nos ajude a investir tempo para ler a Bíblia Por favor. e o Espírito de profecia, porque quando nós lemos a Bíblia com o Espírito de profecia, Senhor, é algo maravilhoso. Tome tuas mãos à tua igreja, Pai. Tome, Pai querido. Quantos erros, quantas coisas erradas estão adentrando, Senhor, e a igreja está votando e aprovando sem o consentimento bíblico, sem o consentimento do Espírito de profecia, Pai. Tenha misericórdia. Estão falando para nós e nós estamos acreditando nessas falácias. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tome tuas mãos, Pai. Tome, Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos. E nos ensina como viver da forma que o Senhor deseja, Senhor. Assim seja. Pois não pensa que pedimos em nome de Jesus, que liguem na palavra sempre. Amém, Senhor. Amém. Não,